amiguinhos, estamos aqui na residência de Cláudio Guerra, com o companheiro Meri Medeiros, que ele vai discorrer, vai fazer observações sobre a questão de sua prisão, Meri, lá em Recife. Conte lá a prisão e conte lá os detalhes, como é que aconteceu, como é que foi, não precisa contar como chegou até lá. Sim. No momento que você chegou, conta a história da tua prisão lá em Recife, qual o local, quem você relacionou-se. Certo. De início eu queria agradecer a presença do historiador Cláudio Guerra e também do pesquisador e grande incentivador da memória histórica do Rio Grande do Norte, que é Roberto Monte, sobrinho do Anivaldo Monte, de uma família de tradição religiosa, mas que tem tido uma posição avançada em nome das liberdades democráticas. Eu queria agradecer e dar aqui o meu depoimento, minha declaração, quando da minha prisão política em pleno golpe em 1964. Eu fui preso em 65, não fui preso em 64, após a instauração do golpe, e segui daqui, levado pela Polícia Federal para a Casa de Detenção do Recife, onde cumpri já a pena, uma pena contando todo o tempo que eu tive na região Nordeste. Então, eu quando fui preso tinha 22 anos, hoje eu tenho 72 e quero dar um depoimento sobre a presença de figuras históricas como Gregório Lourenço Bezerra. Eu fiquei na mesma prisão de Gregório, apesar de que Gregório tinha uma distinção em razão de sua doença. Gregório ficava localizado no pavilhão da... não vem à memória agora, mas é o pavilhão do lado oeste. Lado leste era do lado do pavilhão que ficavam os presos mais, vamos dizer, mais perigosos ou classificados sob crimes comuns, mas crimes de alta periculosidade. A oeste ficava também os criminosos, e presos comuns, e eu passei um grande período lá. Depois fui para o raio oeste, que era o raio onde ficou várias celas destinadas aos presos políticos daquela época. Eram cerca de 23 a 25 presos políticos. O Gregório é uma particularidade que eu quero contar. Gregório Bezerra, por questão de sua doença e dos espancamentos violentos que ele sofreu lá no bairro do Recife, foi arrastado pelo carro do Exército, ficou totalmente danificado o seu corpo. Inclusive, do problema como se chama, da região das vias urinárias. Então, Gregório Bezerra ficou um tempo com esse problema e Gregório sofria também de um problema que era muito sério. Eu ficava no mesmo raio oeste, mas era no quarto de volta. O quarto de volta era uma pequena cela que ficava logo ao lado dos degraus para vir para o pavilhão de baixo, onde a gente fazia exercício de sol, que era no campo onde se jogava futebol, na centenária Casa de Detenção do Recife. Então eu passava o dia conversando com o Gregório. Foi quando eu aprendi, ele tentou me ensinar a jogar xadrez, que eu não sabia, e passava o dia conversando, trocando ideias, até que às 7 horas da noite Gregório se recolhia. Por que isso? Porque Gregório tinha problemas de sono. Ele não dormia bem. As serviços que ele sofreu foram muito fortes em várias unidades do Exército e gerou uma série de sequelas. Mas foi um clima que eu tive de muita cordialidade, de muito aprendizado
com a personalidade invulgar de Gregório Lourenço Bezerra. Muito aprendi dele e de outros companheiros. Passava o dia praticamente conversando com os companheiros, eram 3 celas, e tinha a última cela, que era quarto de volta, onde Gregório ficava sozinho. Não porque ele queria se isolar, mas por questões de saúde e das serviços de que ele sofreu, ele ficou que não podia ver uma luz muito forte em cima dele, porque ele lembrava dos seus interrogatórios, que eram violentos. Então, essa foi a minha passagem. Eu passei 4 anos e 6 meses na detenção do Recife, na centenária da detenção do Recife. Tive muitos companheiros. Lá tivemos a visita do governador Nilo Coelho, que veio visitar com muito respeito a figura de Gregório Bezerra. Foi uma cena que me comoveu muito, onde o governador da época, Nilo Coelho, teve esse ato democrático de convidar, visitar todos os presos políticos, mas com o foco principal de visitar Gregório Bezerra e outros companheiros nossos. Tinha um companheiro do Rio Grande do Norte, tinha um companheiro do Ceará, né? E lá era a 7ª Região Militar, onde ficavam presos políticos que vinham oriundos da região militar, da 7ª Região Militar, que abrange gente de Alagoas, da Bahia, e tinha algumas pessoas do exterior. Inclusive teve um companheiro que vinha do Peru, né? Teve um companheiro da Marinha, né? Que foi duramente perseguido e de serviços, e lá dentro da prisão eu era sempre destacado, eu e Gregório por ser o décano, a pessoa maior no sentido político, eu e Gregório receber presos para prestar solidariedade, ver as queimaduras, ver as sequelas, não só físicas como morais. E a gente era assim um clima, tinha um organismo dentro da prisão chamado o Coletivo, e o Coletivo, eu fui presidente do Coletivo, dirigente do Coletivo, que era um organismo político de amparo aos presos políticos. Então, nesse coletivo, Gregório me declarou, quando eu cheguei, em 65, e que estava muito, vamos dizer, até certo ponto meio isolado, porque tinham pessoas trotskistas, tinha pessoas que as correntes não se entendiam muito, mas a compreensão de Gregório era acima da questão política, acima do vamos dizer, dogmatismo dos socialistas, dos comunistas, e a gente cumpriu a pena com todo esse... Eu era a pessoa que era o cozinheiro, o coletivo designa o cozinheiro, designa o homem que guarda o cigarro, para a gente dividir coletivamente, tudo era dividido coletivamente. O coletivo é para isso, é para dar um sentido da nossa ideologia socialista. Então, um socialista não pode guardar a comida ou pode, vamos dizer, esconder a comida. Nós tínhamos até um companheiro nosso, que hoje deve ser juiz de direito, era Jonas, né? Jonas Mendonça, me parece, era de Caruaru. Ele era um meninão, né? Não tinha noção do que era um coletivo. Ele recebia de casa, vários de nossos companheiros recebiam alimentação de casa, como Gregório, até por ter uma dieta, até porque ter um controle. Eu não, eu comia com a comida vamos dizer, da prisão, né? Lá tinha cozinha, fazia comida e distribuía no povo. Eu comia aquela comida porque eu era muito novo e o organismo, o maquinário era forte. Comia comida a boia, como chamava, a boia do presídio. Então esse período me deu muitas lições dos companheiros, a figura dos companheiros, a influência das discussões que nós fazíamos, né? Nós lemos todos os dias, né? A partir de um certo tempo nós recebíamos livros, que antes tinha, vamos dizer, a fiscalização de ver qual era o livro. Eles não entendiam de nada, se era um livro marxistas, socialistas ou livro de romance.
mas tinham a triagem dos livros que chegaria ao nosso poder. E foi nesse clima que eu passei esse período, e tenho uma lembrança, claro que amarga, mas era a questão do golpe militar que atingia, né? Mas havia o protesto, tanto que reunimos uma comissão, de iniciativa de Gregório Bezerra, fomos até a direção, que era um delegado de polícia, que eu não me recordo o nome, na hora que chegou a ser diretor, para poder editar as normas, né? Normas, vamos dizer, de mando, né? Moacir Salles, que era delegado e era ao mesmo tempo diretor da Casa de Detenção do Recife. E não tinha nada de humano, nem de social, nada, era apenas um cumpridor de ordens. Mas que nós tivemos um entendimento razoável. Tendo à frente Gregório e mais outros presos políticos, nós fizemos uma solicitação de quê? De receber a boia crua e nós cozinharmos dentro do próprio cárcere. E isso valeu a pena, porque a gente fazia uma comida mais ou menos decente, a gente não recebia. E alegamos por quê? Olha, nós queremos receber 2 quilos de carne, isso aí, a verdura e tudo, e nós fizemos. Temos o nosso grupo que se põe a cozinhar. Meri se dispõe a fazer, eu cozinhava a comida e dava para todo mundo. Alguns recebiam de casa, e era permitido. Por exemplo, Ivo Valença, que foi de 35, uma grande figura com quem eu convivi, e tinha sido expulso do exército no golpe militar, antes do golpe militar, de 35 ainda, ele tinha sido, né, e cumpriu pena lá e se tornou um grande amigo nosso, né, era companheiro dos mais antigos. Ivo Valença, juntamente com Gregório Bezerra, eram os homens históricos, né, e tinha os outros presos políticos, que também são figuras dignas, né, alguns advogados também, advogados que exercia a advocacia em prol dos presos políticos. Muitos advogados foram punidos, né? Simplesmente por defender o direito aos presos políticos. Tiveram também... Aí o dia a dia do coletivo, Meri, a questão cultural, além, digamos, dessa questão de logística, comida, tal, como é? Vocês tinham estudo, como é que funcionava? Tínhamos um ciclo de estudos e conseguimos abrir esse campo da proibição de entrada de livros. Os livros entravam, né? Eram livros que nos gabinetes dos guardas penitenciários, eles olhavam, mas a gente não tinha também a leitura de Moacir Salles, livros socialistas também, de Marx, entrou, e fizemos cursos de noções do que é o socialismo. O dia todo era isso. E que existia muito a licença de jogar xadrez, que era uma pessoa adepta para aprender, porque é um jogo que desperta a inteligência, que era jogar xadrez. Eu que demorei a aprender, porque o xadrez exige muito cuidado, leitura, e no fim eu aprendi uma coisa mais fácil, jogar dama, mas xadrez eu não aprendi, né? Mas houve um curso político de politização, eu fiz esse curso dentro ali, foi uma coisa muito boa para a gente discutia sobre a questão de Marx, de Engels, né? Tinha problema. E existia também, eu quero dizer para vocês, um certo atrito que eu tinha muito cuidado, que era com a teoria dos trotskistas, com a teoria que era antiga, histórica, do puro socialismo, do puro comunismo de Gregório Bezerra. Então eu sempre pregava isso, vamos dizer, esse entendimento, isso. E nós criamos, eu como o administrador, como era do coletivo, dirigente do coletivo, eu fui até terminar, até sair da prisão, eu fui dirigente do coletivo. Era apaziguar as discussões, né? Eu criei um sistema de colocar não uma tela,
mas na porta, nas grades, colocar um tecido grosso, uma cortina, para que se não visse os grandes debates, não debates, mas grandes contradições dos presos comuns, que às vezes iam olhar, a gente estavam brigando, estavam discutindo tese. Então isso foi muito bom, porque nós fizemos uma cortina e os debates eram apenas debates. Tinha um banho de sol, e nosso amigo Gregório, e quero citar de Gregório uma coisa importante, eu via nele um homem fisicamente preparado. Veja bem, ele com aquela idade, com a idade mais de 70 anos, 70 e poucos, né, ele fazia ginástica sueca. É um negócio que nunca eu fiz, né? Ele fazia no pátio da prisão e fazia dentro da sua cela, ginástica sueca, que ele disse que fazia desde 35. Então, foi uma figura inesquecível, que me marcou muito com o seu ensinamento, com a sua grandeza humana, com a sua coragem e toda ela em favor da sua ideia. Foi para mim. Quais as conversas que você tinha com o Gregório, que você podia lembrar assim, detalhando? O dia a dia, né? Ele falava muito de 35. Muito de 35. Diz aí como é que. Tenta esmiuçar aí as conversas que você teve com o Gregório, deve ser uma coisa muito rica, né? Pronto. Rica, é isso que eu quero dizer. Gregório dizia como fazia em 35. Em 35 eles fizeram a greve de fome, porque agora em 80 houve uma greve de fome dos nossos companheiros do movimento de pegar em armas, e de qual participavam o jornalista Luciano Almeida, Juliano Siqueira, já de uma data muito para cá, mas em 35 eles abalaram a estrutura de todo o Recife, balançando as celas, gritando e convocando para a Revolução. Uma coisa mais bela, e com o próprio depoimento de Gregório, um depoimento sem aquela petulância, sem aquela auge de que eu sou o grande general. Sempre foi de muita pureza histórica, de muita. Gregório para mim foi tudo de maior e que eu tenho no meu coração, a lembrança dele. Ainda hoje, quando eu tiver uma depressão, eu sonho com Gregório Bezerra. É um nome assim que ficou historicamente, né, firmado na minha consciência e de vários companheiros, de vários. Ele era um líder dentro da sua convicção, um líder nato. Não era para ele chamar Gregório, o ex-deputado Gregório Bezerra, nada disso. O sempre revolucionário Gregório Bezerra, de 35. Então foi essa a conversa que eu tinha de muita literatura. Veja bem, Gregório não era um homem da escrita. Ele foi sargento, né, sargento instrutor da academia que preparou ele para o primeiro batalhão que era no Ceará. Instrutor, chefe dessa unidade no Ceará, em Fortaleza. Foi de lá que ele saiu, né, para essas lutas, né, da Revolução de 35, né, da insurreição de 35. Ele falava também com muita capacidade de conhecimento, que 35 pode ter sido um ato equivocado nas datas. Isso ele concorda. Eu quero dizer que Gregório, na falação, ele, né, que foi um problema de tempo. Não no momento em que as massas não estavam preparadas para um movimento de insurreição de 35, para uma revolução. Não estava. O grande erro, não erro, um equívoco de apreciação, de discussão dentro dos partidos. Gregório, e ele disse isso textualmente, seguiu pela disciplina que ele tinha, mas sabendo que era num momento não compatível, né?
de preparação das massas, as massas totalmente politizadas para seguir numa revolta. Mas foi uma revolta que foi sufocada nessa questão de datas, mas foi uma data histórica. 35 não foi um ato insano, muita gente diz. Ato insano é ato louco, não foi louco. Foi... Intentona já quer dizer uma coisa meio translocada. Intentona, exatamente. Tentando é para dizer que foi um gesto louco, não foi. Foi um gesto equivocado pela não preparação das massas. É uma questão política. E ele dizia isso com muita propriedade. Todas às 8 horas da manhã, começamos o banho de sol, todos os dias. Só não ia para o banho de sol quem cometia faltas infracionais, mas nós não éramos infratores, né? Nós não éramos, vamos dizer, mal comportados. Eram homens que tinham presos políticos, que tinham assim, a nossa norma. Tivemos a condição de criar que era uma espécie de comitê, que é a questão de disciplina. Nós criamos esse órgão, que é a tradição do Partido Comunista, de criar um órgão de organização, saber a hora de almoçar, saber o que fazer com a comida, saber distribuir equitativamente tudo que chegava para a gente, né? Saber, nós tínhamos uma cooperativa de cigarros, que era o cigarro gaivota mais lindo do mundo, que vinha para nós e a gente dividia isso com a cooperativa, né? Eu fumava cigarro gaivota à vontade. Então, é uma disciplina interna. Era um partido funcionando, né, no seu funcionamento. Agora me diz uma coisa, a época se você ficou lá, se você entrou em 65 Bem assim. E passou 4 anos, qual foi a época que Gregório foi exilado, que saiu do sequestro do embaixador? Foi em 69, né? É, 69. Você pegou essa época que ele saiu pela anistia? Não, pela questão do sequestro do embaixador americano. Eu estava em Natal já. Ah, então foi logo depois. Foi logo em Natal, foi logo depois. Da negociação, né? Sim, sim. Agora, voltando a Gregório, fala um pouquinho de Messia e a relação dela com Gregório. Messia Albuquerque, advogado. Messia Albuquerque, essa figura de uma trajetória brilhante e de heroísmo. Eu a conheci quando das visitas que ela fazia ao nosso camarada e companheiro Gregório Bezerra. Eu não me aproximava muito dela, até porque eu tive uma aproximação mais com ela após a legalidade através de Roberto Monte, né? Eu tinha aquela admiração por ela, mas eu estava numa situação em que eu tinha um advogado de ofício, era o advogado da ditadura militar, o advogado da auditoria. Depois é que eu vim ter outros advogados, que eram progressistas, né? Entendeu? Então, o que é que Messia falava o que é que Gregório falava de Messia? Falava maravilhas dela, maravilhas. Da personalidade dela. Tem uma boa relação os dois, né? Relação excelente. Que ela toda semana, toda quinta-feira era visita dos presos políticos. Todas as quintas-feiras ela estava lá. Era quinta-feira a nossa visita de presos políticos. Tinha a visita de sábado, que era dos presos comuns. E eu fui forçado a uma situação em descer no dia de sábado. Aí eu tinha que vestir a roupa comum. Foi uma situação muito difícil, que a gente já estava de desintegração interna. Então eu ia receber as visitas também até de minha casa. Minha mãe legítima, Lídia Tomás do Nascimento, que era empregada da casa de Juliano, me fizeram uma visita. Eu tinha que descer o pátio. Recebi no meio dos presos comuns. Também havia entre os presos comuns e políticos, não havia. Havia apenas um nosso comportamento coerente, né? De conservação dos nossos, né? De não ir fumar cigarro nem de conversar, até porque era um desnível de comportamento, né? E Júlio Santana? Porque Júlio Santana é uma lenda, né? Júlio Santana, vou contar. É bom você colocar quem foi Júlio Santana, porque Júlio Santana ele foi preso na época do governo de Arraes, né?
E que era mais ligado até a você, né? Que era o pessoal trotskista. E né? muito ligado. Infelizmente, foi um erro político da esquerda, né? Do dogmatismo. Júlio Santana era um líder autêntico. Era líder de 3 municípios. 3 municípios conjuntos de que ele liderava. Não era uma liderança política ideológica, era uma liderança nascida de luta política no coração. E por erros, e foi corrigido esse erro, até por uma decisão do nosso coletivo e através da coragem de Gregório Bezerra. Fomos tirar ele do meio dos presos comuns e trouxemos para cá. Ele, chapéu de couro, que se tornou um traidor. Tinha chapéu de couro. E perverteu-se. Tá? Mas era um lutador social, mas com outros costumes. Como era o jeitão de Júlio? Fala aí um pouco de Júlio. Júlio Santana era o tipo do camponês, fumando cachimbo, conversando não com linguagem política, mas da coerência da luta dele. Uma figura extraordinária. Né? Eu ia visitá-lo, ele estava no raio leste, que era o raio dos presos comuns, chupadores, ladrões, todo tipo. Ele ficou, mas ele mantinha aquele respeito, ele sempre era respeitado por todo mundo. Até porque foi uma prisão horrível, ele foi preso no período de Arraes. Ele teve a opção de sair, mas conta aí como é que foi aquela história que ele disse que o pessoal queria se arrepender. De quê? Porque Júlio Santana teve a oportunidade de cair fora, mas Sim, ele foi. Foi essa história interessante, né? Exatamente, Mas ele teve aquela coerência que poucos têm. Ele disse, eu sou um lutador social, sou um líder camponês de Formoso, Serinhaém e outro município. Eram 3 municípios conjugados, todo vamos dizer, ante o poderio dos proprietários de terra. Ele disse, eu sou lutador contra esses que querem nos escravizar. Na linguagem dele, ele se subordinou. Porque eu tirar ele na marra de lá. Era. Aí ele só sai se pedir desculpa, não? Exatamente. Que é uma certa ingenuidade, né? E era um homem, até certo ponto, conservava no coração dele aquela ingenuidade do camponês, de que ele estava ali por uma ditadura, né? Ele era muito ligado, é Celeste que era ligada a ele, né? Maria Celeste. Você chegou a conhecer Celeste? Chegou. Uma professora, uma pessoa muito boa. Como é que era o jeitão de Maria Celeste Vidal, né? Não, Maria Celeste era uma revoltada contra o sistema, né? Era uma professora. A dupla que andava, ela foi muito influenciada por Julião. Julião foi um nome assim, carismático, não era anticomunista, isso aí não diz, mas não era um comunista convicto na essência. Era um lutador social e que prestou um grande trabalho à história. Isso aí ninguém pode negar. Se tornou um nome histórico, né? Então, Maria Celeste e Luiz Serafim, meu companheiro de prisão. Que era esse Luiz Serafim? Luiz Serafim era um socialista, do Partido Socialista Brasileiro. Aí se tornou assim um homem falante. Eu ia para ele na prisão, ficou bancando a advocacia. E ele era, como é que se chama a advocacia? Provisionado? Rábula, né? Eu não sei de que sai esse nome. Então, ele advogava pequenos casos e ganhou questões. Muito inteligente, mas muito também vaidoso. Deformações, né? Não era um comunista, era um socialista do Partido Socialista Brasileiro, do PSB lá. E fez dupla com Maria Celeste, que foi uma grande lutadora pelas professoras, pela liberdade democrática. Mas Mary lá também tinha uns estrangeiros, né? Tinha lá Pedro Makovsky Klemenchuk. Ele era paraguaio ou peruano? Não, uruguaio. Uruguaio, né? Uruguaio. Como é que ele foi bater lá? Vou saber a história. Vou dizer a história. Porque a história eu não queria nem, mas eu estou dizendo aqui a título de verdade, colocar as verdades, não é detratando quem era de outra facção.
Ele foi um dos fundadores em Recife. Pedro Klemaschuk, peraí. Pedro Makovsky Klemaschuk. Foi meu companheiro. Como era o jeitão dele? Era louro, muito teórico, muito inteligente, mas vazou água, certo? Ele ficou preso no Raio Sul, onde era o Raio Sul era onde ficavam os policiais, os criminosos policiais que matavam gente negro e tal. E ele bateu fofo com ele perdeu toda a classe. E era tido como delator. Isso é uma coisa que eu não quero aprofundar, até porque não é nem um depoimento. Minha presença aqui é de ajudar a essa luta social. E Pedro Makovsky Klemaschuk, muito inteligente, veio do Uruguai e ficou noivo, namorou com Silvia Montarroios. Aí é que eu vou contar. Silvia Montarroios foi serviciada lá em Recife, lá em Olinda, quando eu estava na prisão, e eu presenciei o serviciamento dela. Tinha um capitão do exército, tinha um sargento e um cabo. O capitão era Capitão Bismarck, olha o nome, comandando. Nome de prussiano. Então, violentaram ela da maneira mais horrível. Mas isso passou. Ela namorou-se, era namorada de Pedro Makovsky Klemaschuk, e era uma pessoa, mas que delatou, quer dizer, cara, furou o cerco, né? O Pedro. Pedro. E Silvia Montarroios hoje me parece, é advogada em Portugal. Recuperou-se socialmente. Será que era do partido? Partido Operário Revolucionário Trotskista. Partido do qual eu também fui da base. Tem um problema de dizer. Por isso que tem esse povo de fora, né? Tinha os companheiros do Peru. Quem era esse peruano aí? Lembra do nome dele? Peruano. Eu não me lembro do nome dele, mas depois eu vou recordar através daqueles documentos que eu tenho, que tem o nome. É um peruano, o uruguaio é Pedro Makovsky Klemaschuk, foi um dos que ajudaram. E tem mais ainda um nome que eu estou fazendo essa citação que eu não sei. Vocês têm apenas de referência, não é uma delação. Né? Rômulo Augusto Romero Fontes foi o incentivador maior do Partido Operário Revolucionário Trotskista, e que delatou depois toda a queda do partido em Recife, onde eu fiquei no Aparelho. O Aparelho era uma casa que a gente alugou em Prazeres, ficou morando todo mundo, eu inclusive trotskista. Só não morri de uma bala porque eu tive sorte, eu acho que era magro demais e fugi no plantio de cana e cheguei até a cidade. Então, eram essas as memórias que mas você chegou a conhecer Cajá, né? Edivaldo Nunes da Silva. Conta aí, fala um pouco de Cajá. Não, Cajá, eu já convivi com ele após a clandestinidade. Eu clandestino em Recife. Viu? Edivaldo Nunes da Silva, Cajá. Tive uma boa convivência com ele, de discussão política, de amizade mesmo, né? Entendeu?